Bom, gente, segundo tipo de tecido para a gente analisar com vocês, tecido conjuntivo, ou melhor, tecidos conjuntivos. Porque, gente, tecidos conjuntivos são um conjunto de tecidos que tem como um fato de apresentarem células espaçadas com abundância de substância intercelular. Ora, moçada, nesse aspecto, é exatamente o contrário do tecido epitelial. O tecido epitelial tem células justapostas, coladinhas umas nas outras. O conjuntivo tem células espaçadas. O epitélio, ele tem quase ausência de substância intercelular. E o conjuntivo tem muita substância intercelular. Quando a gente fala, moçada, em tecidos conjuntivos, vários tipos de tecidos, eles vão ser tecidos conjuntivos. Na verdade, qualquer tecido que tem essa característica de células espaçadas e abundância de substância de material entre as células, vai ser conjuntivo. Conjuntivos, então, eles vão incluir tecidos como tecido adiposo, tecido sanguíneo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e, gente, reticências, né? Tem algumas outras possibilidades. Tanto é que quando você vai atrás das funções que o tecido conjuntivo tem, gente, ele é o tecido mais abundante no corpo da gente, ou seja, o encontrado em maior quantidade, e, gente, o tecido, moçada, que apresenta maior versatilidade, o que apresenta maior variedade de funções, sendo que a principal função do tecido conjuntivo é exatamente o preenchimento de espaços, ou seja, onde não tem outro tecido, a gente vai ter tecido conjuntivo. E, gente, a conexão entre outros tecidos. Toda vez que eu tiver dois tecidos, um ligado no outro, quem liga um tecido no outro é o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, o antigo nome para ele, inclusive, era tecido conectivo, porque nesse caso, moçada, ele conecta outros tecidos. Ele sempre vai estar ligando, sempre que eu tiver dois tecidos ligados, quem está ligando é o tecido conjuntivo, conectando os tecidos. Por que o nome tecido conjuntivo? Porque ele dá conjunto ao corpo. Ele vai lá ligar os outros tecidos, preencher espaços entre esses outros tecidos, ou seja, dá conjunto ao seu organismo. Entretanto, além dessa função principal de preenchimento de espaços e conexão entre outros tecidos, essa função conectiva que ele tem, ora, tecido adiposo, por exemplo, papel lá de reserva nutritiva. É o caso, por exemplo, de tecido sanguíneo, que vai ter o papel de transporte de substâncias, transporte, por exemplo, de oxigênio nas hemácias, defesa através dos glóbulos brancos, dos leucócitos. Você tem que o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, eles vão ter papéis como proteção, sustentação e daí por diante. Como eu disse, além de ser o tecido que apresenta maior distribuição, é o tecido mais abundante no corpo da gente, ele também é o mais versátil. Várias funções, além de preenchimento e conexão, nós vamos ter reserva, transporte, defesa, proteção, sustentação e etc e tal. Quando a gente, moçada, fala sobre os tecidos conjuntivos, a gente vai ter dois componentes principais para o tecido conjuntivo. Quando a gente fala nesses dois componentes principais, nós vamos ter a substância intercelular, também conhecida com o nome de matriz extracelular. Chame como quiser. Você pode dizer que é a substância entre as células ou é um material extra, fora das células. É a mesma coisa. Além da substância intercelular ou matriz extracelular, o segundo componente que o tecido conjuntivo vai ter são as células. E aí, gente, a nossa brincadeira agora é falar um pouquinho melhor sobre esses dois componentes, sendo, moçadinha, número 1, nós temos lá substância intercelular, nós temos lá
a matriz extracelular. Como eu estava dizendo, isso aqui é todo o material que existe entre uma célula e outra, que existe fora das células do tecido conjuntivo, e dentro da substância intercelular ou matriz extracelular, nós temos alguns componentes, como é o caso, por exemplo, da chamada substância fundamental amorfa. O nome amorfo quer dizer sem forma definida, né? Basicamente, moçada, essa substância fundamental amorfa, ela é uma massa gelatinosa, né? Várias vezes eu comentando qual é o formato de uma gelatina, depende do recipiente onde você coloca a gelatina. Gelatina não tem forma definida, ela é amorfa. Essa massa gelatinosa amorfa, sem forma definida, constituída basicamente de água e proteínas, formando, gente, lá uma solução coloidal. Na verdade, moçada, quando a gente fala lá em proteínas, não apenas proteínas, mas você vai ter lá proteínas associadas a açúcares, glicoproteínas, proteoglicanas de vários tipos. E alguém briga comigo. Com a mesma landinha diferença entre glicoproteína e proteoglicana, eita caramba, da aula de carboidratos lá atrás, né? Tanto glicoproteínas quanto proteoglicanas são associações entre açúcares e proteína. A diferença é que nas chamadas glicoproteínas, a porção proteína é maior do que a porção açúcar, e nas proteoglicanas, a porção açúcar ela é maior do que a porção proteína, com um detalhe extra. No caso lá das proteoglicanas, os açúcares, eles são açúcares aminados. Quando a gente fala em açúcares aminados, eles são açúcares associados a grupamentos amina, glicosaminoglicanas. Essas glicosaminoglicanas, glicose associada a grupamentos amina, glicana quer dizer açúcar. Então são açúcares formados de glicose associados a grupos amina, açúcares com amina, açúcares aminados, né? Inclusive, quando a gente fala lá desses açúcares aminados, um dos principais exemplos que a gente vai ter, uma substância chamada lá de ácido hialurônico. Então, o principal exemplo lá de glicosaminoglicana que nós vamos encontrar em relação à substância fundamental amorfa, ácido hialurônico. Já tínhamos falado do ácido hialurônico na aula de carboidratos, em outras aulas, o ácido hialurônico funcionando como uma espécie de cimento celular. Então ele vai então promover a união entre as outras células lá, né, entre as células do tecido conjuntivo, ele vai cimentar as células do tecido conjuntivo. Tá aí, acho que as meninas têm noção melhor que os rapazes, há tratamentos estéticos à base de ácido hialurônico para, por exemplo, preencher falhas na pele, né? Você tem uma falha na pele, né, preenche com ácido hialurônico, o ácido hialurônico ele dá sustentação, uma espécie de cimento, liga as células, sustenta aquilo lá. Além da substância fundamental amorfa, a gente vai ter, moçada, na substância intercelular, a ocorrência de fibras proteicas. O termo fibra, ele é usado para descrever qualquer coisa que é comprida, qualquer coisa que é alongada. Então, foi alongado, eu vou dizer, moçada, que é fibra. Então, por exemplo, tem as fibras alimentares, que fibras alimentares são a base de celulose. As moléculas de celulose são alongadas. E tem, gente, fibras proteicas, proteínas alongadas. Essas fibras proteicas, basicamente, elas são constituídas de 3 tipos de proteína, 3 tipos de fibras proteicas. Opa, lá vamos nós. Número 1, as chamadas fibras colágenas. Fibras colágenas são constituídas de uma proteína chamada colágeno. Para quem reclama que biologia não tem lógica, né? Tá aí, extremamente lógico. Sendo pessoas que o objetivo das fibras colágenas é resistência mecânica. Fibras colágenas são o principal componente do couro. Então, tua pele é a base de colágeno. Aliás, é o principal componente, claro, tirando a água, né, que é o componente mais abundante de qualquer estrutura viva, é o principal componente orgânico do tecido conjuntivo em termos de proteína, vai ser, moçada, o colágeno. Inclusive, fibras colágenas, para a existência, elas são
as mais abundantes das três. Segundo tipo, moçada, de fibra proteica, fibras elásticas. As fibras elásticas, constituídas de uma proteína chamada elastina, com o papel de elasticidade, óbvio, né? A gente comentando na aula de pele, né? Que a radiação ultravioleta envelhece você, né? Radiação ultravioleta promove o efeito de fotoenvelhecimento. Por quê? Radiação ultravioleta destrói o colágeno. No que destrói o colágeno, a pele perde resistente. Destrói a elastina e a pele perde elasticidade. No que a pele perde resistência, no que a pele perde elasticidade, a pele enruga, você vai ficar cheio de ruga de pelanca. Né? Então isso aí ajuda a manter, por exemplo, lá a pele, a derme, ela é de tecido conjuntivo, ajuda a manter a integridade da derme e automaticamente a integridade da pele, né? Resistência, elasticidade. O terceiro tipo de fibra proteica chama de fibra reticular. As fibras reticulares são constituídas de uma proteína chamada de reticulina, que na verdade, moçada, ela é um tipo de colágeno. Existem lá 10 tipos de colágeno. Reticulina é um tipo de colágeno. E o papel das fibras reticulares é formar um retículo. Eita caramba, será que alguém lembra para mim o que significa o termo retículo? Será que alguém consegue me arranjar um sinônimo para o nome retículo? Retículo quer dizer rede. Formar um retículo com papel de abrigar as células do tecido conjuntivo. Não deu para entender? As fibras reticulares vão formar uma rede e nessa rede eu tenho espaços. Esses espaços são chamados lojas. Você pode imaginar como isso aqui sendo uma estante de prateleiras, as lojas, as prateleirazinhas, e gente, nessas lojas, nesses espaços, a existência das células do tecido conjuntivo. Então, as reticulares de reticulina para poder abrigar as células do tecido conjuntivo. Esse aí é o primeiro dos componentes que a gente tem no tecido conjuntivo. Substância intercelular ou matriz extracelular, que é a substância fundamental amorfa, que, moçada, são lá as fibras proteicas. Uma observaçãozinha, tá? A parte líquida que a gente tem na substância intercelular pode ser chamada de líquido tissular ou líquido intersticial. Que belo nome, hein, gente? Líquido tissular, tissular do tecido. Líquido intersticial, né, entre as células. O líquido tissular, o líquido intersticial, ele pode ser descrito como sendo lá a parte líquida da substância intercelular. Essa parte líquida da substância intercelular da matriz extracelular, claro que é a base de água. Então a partezinha líquida do tecido conjuntivo, né? Partezinha líquida lá da substância intercelular, ela vai ser exatamente chamada de líquido tissular ou então de líquido intersticial.